valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Trecho do livro Qual o Tempo do Cuidado, de Maria Júlia Paz da Silva. Eu sou Raquel Mocelin, advogada, cerimonialista, mãe, esposa e agora apresentadora. Você pode participar desse nosso projeto lindo A Caminho do Altar. E hoje nós temos um episódio após o altar, que nós vamos falar de tudo o que acontece após este momento do casamento. E você pode participar desse nosso projeto lindo, sendo nosso patrocinador ou nosso apoiador. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, que ela é incomparável, ela é inexplicável, que ela parece uma formiga atômica, ela trabalha muito e ela vem contar pra gente como é cuidar da casa, do marido, das empresas, gerir pessoas e gerir a sua própria vida, que eu acho que esse é o mais difícil. Verdade. Raíza Soto, tenho a honra de recebê-la. Oi, querida. Muito obrigada, Raquel. É Raíza Souto ou Raíza Soto? Souto. Souto, Isso. então falei errado. Raíza Souto. Raquel, prazer enorme estar aqui. Obrigada demais pelo convite de começar esse novo quadro, né? Escolhendo você. É curioso você me chamar para participar disso, porque isso é uma coisa que eu prego muito, né? A vida como ela é composta de todas as frentes, né? Porque eu acho que quando a gente casa, quando a gente é mãe ou quando a gente empreende, a gente tenta colocar as coisas numa caixa que elas não existem, né? Tudo uma Exato. caixa só e a gente misturando tudo, né? E Então, quando a gente não tem filho, então a gente pensa, vai ser assim, depois a Exato. gente vê que a gente não tem faz um aquele monte de controle. planos que não dependem da gente. E você começou, bom, com essa carinha de bebê, gente, que ela tem, né? Acho que ela conheceu o marido na maternidade, né, Raíza? Conheci com 15 anos. Caramba! Na escola. Ano passado. Até parece. A gente tá 16 anos juntos. Caramba! É mesmo? Ah, minha filha também conheceu É. o noivo com 16 anos, mas com 15 anos. E aí, conta pra gente que agora esse episódio novo, né, que a gente vai falar após o altar. E eu queria que você contasse um pouquinho como foi conhecer seu marido, começar essa história de trabalho, de empreendedorismo tão nova. E dizer que o nosso podcast A Caminho do Altar vai muito além do que é A Caminho do Altar, né? É tipo, casei e agora? Conta aí um Exato. pouquinho pra gente. É só uma parte, né? Não é, o casamento não é o fim, né? É o início, é quando começa ali a vida. E eu tô com meu marido há muitos anos, né? A gente completou 16 anos agora juntos, então desde 15 anos. É um desafio. Muito novos, não? É um desafio porque é no meio de uma transição onde você também tá criando a sua personalidade, né? Então você conhece o seu marido com 15 anos, vocês estão ali se descobrindo ainda, e no meio disso tudo a gente começa a viver a vida adulta, né? Então, 15 anos depois se formar ali no ensino médio, a gente estava junto quando ambos tiveram a primeira proposta e tiveram a carteira assinada ali pela primeira vez, né? Então é um desafio, sempre foi, mas ao mesmo tempo muito delícia construir toda essa vida, né? Ao lado, eu digo... Da pessoa que ama, né? Exato, que você eu falo ama. isso com ele, que a gente agora já tem mais tempo vivendo juntos do que vivendo separados, né? Sim, Então, verdade. então é incrível. E como foi começar tão nova e estar junto tão nova e começar essa sua vida profissional para juntar tudo isso? Então, a minha vida e a do Guilherme, principalmente profissional também, né, além da pessoal, sempre se equilibrou muito. Então, eu lembro como se fosse hoje, que ainda quando ele tinha uns 16 para 17 anos, surgiu uma oportunidade de um estágio, e aí ele foi viver essa trajetória dele. E Mas era fora? não, um estágio, a gente ainda estudava um estágio mesmo, era perto da casa, mas assim, uma oportunidade antes de 18 anos, porque ele já fazia coisas com a internet, sabe, designer, essas coisas. Hoje ele é programador, trabalha com tecnologia. E aí eu super incentivei ele já, a gente ali antes de 18 anos começar.
Isso. E logo depois, também com 17, eu fui pra minha primeira experiência, que foi em loja de roupa feminina. Nossa! Então, assim, bem novinhos ali, de 16 para 17, a gente já estava vivendo as nossas primeiras experiências Imagina você com profissionais. 16 anos, 17. Agora você tem quanto? 31. 31 com essa carinha. Aí a pessoa falava, moça, chama sua mãe, não é com você não, que eu quero ser atendida. Exato, exato. Então a gente. Mas eu tive o privilégio de ser sua Ah, cliente, sim, você muitos maravilhosa. anos. Eu lembro que você falava, a Ana Luísa era magrinha e tal. Você falava, ah, cabe em mim, cabe na Ana Aham. Luísa. Eu era vendedora ainda. Ou seja, tem Sim. mais de 10 anos isso. Olha só quanto tempo que a gente se conhece. Mais de 10 anos. Então a vida sempre foi se equilibrando, assim, né? E eu lembro até que eu fui ser vendedora em loja de moda feminina e ele foi sair do estágio dele, que aí já tinha virado um emprego de fato, saiu para abrir a própria empresa. E aí eu falei com ele, tá, você vai abrir a sua própria empresa, então a gente não vai ter esse dinheiro, né? Porque você vai abrir a empresa e vai ganhar R$ 0 por um bom Aham. tempo. E aí, e aí eu falei, então tá bom, já que você vai abrir a sua empresa, então eu vou virar gerente. Porque aí eu consigo compor a nossa renda, ajustar. E aí ele falou assim, E mas... que lindo isso, foi Aham, um acordo entre vocês dois, né? exato. Assim, tudo muito conversado e equilibrado. Exato. E que toda a vida, né, toda a trajetória foi muito assim. Porque nesse momento ele foi abrir a empresa dele, empreendeu por 8 anos. E eu fui ser gerente, eu me dediquei super para poder ter essa promoção, tanto que eu fui promovida ali em 1 ano, mais ou Que menos. você fez isso com muita maestria, que eu acompanhei essa trajetória. E aí a gente sempre foi ali se equilibrando e conversando para entender esses momentos, né? Ele teve a empresa dele com muito sucesso. Eu fui para gerente, passei de 8 a acho que quase 9 anos como gerente. Caramba! E aí, depois disso, eu decidi que eu também queria transitar e abrir a minha empresa, né? Mas já já a gente Uhum. fala sobre isso. E nesse momento, ele falou: Ah, ok, vamos ajustar aqui, equilibrar de novo. Você sai, vai abrir a sua empresa e agora eu tomo a frente aqui, né? Então, em toda a nossa trajetória, sempre foi tentando equilibrar, né? Algumas vezes um ia acelerar na vida profissional e o outro dava uma ajustada, em outras o outro ia acelerar. Então, a gente sempre foi ali, eu acho que sendo suporte um pro outro, sabe? E o que que você acha assim que é fundamental no casamento, que não pode deixar de ter ali, além do amor, né? Acho que o amor, mas além do amor para poder segurar tudo isso. O que que é muito importante? Então, principalmente porque a gente tá junto há muitos anos, eu vou trazer uma coisa que eu acho que não é muito intuitiva, que é seguir respeitando a individualidade, sabe? Porque principalmente quando a gente se conhece muito novos, quando a gente tá muito tempo junto, a gente não esquecer do que a gente gosta de fazer, de quem a gente é, porque você imagina, eu tô junto com ele desde 15 anos. Então, muitas das coisas que eu sou é o que a gente construiu junto. Mas sempre nesse processo não ir nos anulando, sabe? Lembrando de quem a gente é, se cuidar e porque aí eu acredito que quando você se conhece, você consegue ser melhor para essa outra pessoa, né? E de fato conversar. Eu, meu Ai, marido, gente, que linda, gente. É gestão de pessoas ou terapia, gente, hoje? Eu acho que é terapia, hein? Acho que é terapia. isso as Vamos pessoas. anotar, gente. Vamos pegar um caderninho e uma canetinha para anotar. Semana passada mesmo, a gente estava no restaurante conversando e tinham uns clientes nossos que estavam na outra mesa e eles falaram pra gente: Olha, a gente tá olhando vocês ali que já faz 1 hora e vocês estão conversando sem parar. E assim, vocês não estão brigando. Então, assim, eu queria saber como que um casal de tanto tempo consegue ficar tanto tempo conversando num restaurante, E sem estar sabe? só mexendo no celular, um de Exato, cada lado, exato, e é né? muito isso. E da gente não esquecer disso do que a gente gosta, do que a gente é, e olhar pro outro também, porque eu acho que chega um momento no casamento onde tudo se une.
né? Onde tudo começa a se confundir, né? A sua personalidade se confunde com a do outro, Sim, porque a gente está muito tempo juntos. Então, respeitar isso e entender o que você não deve anular, porque isso vai te fazer falta, né? Porque aí sim, depois você quer colocar até a culpa ali no outro porque você abriu mão daquilo, né? Então, verdade. Nossa, isso. não perder isso, eu acho que, Uhum. assim, agrega muito ao casamento e fica todo mundo feliz Todo mesmo. mundo feliz, todo mundo realizada, tudo certo. Raíza, você tem uma frase que você usa como se fosse assim o seu slogan, Aham, de fazer mais do mesmo, até dar certo. insistentemente, até dar certo. Explica isso pra gente, como é isso? Então, eu sempre fui uma pessoa que amou rotina. Amei. E eu sempre digo que muitas vezes a gente fica procurando. É, exemplo, falando de casamento. Ah, o casamento caiu na rotina. Eu acho que isso deveria ser o grande objetivo de todo mundo. Amar a rotina, gostar de fazer o que se faz sempre, porque se a gente for contabilizar a quantidade de tempo que a gente vai fazer a mesma coisa, né, é a maior Uhum, parcela da nossa vida. Então eu acho que eu acredito muito que a toda a nossa busca como casal, como pessoa ou como empresa deve ser encontrar esse mais do mesmo. Eu até digo que é mais do mesmo e nada demais. Normalmente, quando você vai ver grandes empresas que têm muito sucesso, casais que dão muito certo, você vai ver que nenhuma dessas pessoas fez nada extraordinário para conseguir isso. Essas pessoas elas só insistiram e elas continuaram fazendo ali esse mais do mesmo. Elas continuaram vivendo essa rotina e eu acredito muito nisso. Então, esse que eu trago como slogan tem uma coisa da gente questionar por que a gente considera a rotina ruim? Por que a gente fala, ah, isso aí é mais do mesmo? Mais do mesmo é incrível, sabe? uhum, Porque é a possibilidade de você fazer aquilo de novo. Eu sempre acredito que tudo o que a gente faz, todo sucesso que a gente busca na vida, no trabalho, é para quê? Se você pensar, por que você quer ter muito sucesso? Para aproveitar o que você já tem, para aproveitar a sua família, para ter tempo. Isso tudo são coisas que já estão nas nossas mãos hoje. Então, normalmente, toda essa busca são por coisas que a uhum. gente já tem. Então, basta a gente aterrissar isso, sabe? E viver. Então, desde que eu consegui, né, tornar esses meus pensamentos mais palpáveis ali dentro de Uhum. uma frase, eu trago isso assim com muita força para minha vida, para minha empresa. E para as outras pessoas, Sim, né? sim. Porque você tem o Mastermind, não sei se eu poderia dizer que é um projeto, como Pode dizer que é o o projeto. Mastermind, que é incrível. Queria também que você falasse um pouquinho pra gente. E eu posso dizer até que é uma virada de chave na vida das pessoas, né? Como eu já participei, foi na minha também. Que bom E saber. eu gostaria que você contasse um pouquinho, assim, como que é o Mastermind, como que você, com tantas coisas, né, sendo mãe da Estela, uma fofura de um aninho só, Um né? aninho. Quer dizer, uma fase que a criança demanda muito, é maravilhoso, mas a gente tem muito trabalho. E aí, como você faz assim, qual o conselho que você daria também para quem está nos ouvindo aí já o pós-casamento e que está nessa fase com um bebê pequeno e trabalhando e marido, enfim. E tá plena, gente. Ela tá plena, ela tá Ah, pronta. e é isso, né? Mas são parcelas, né? Pois é. É, eu tenho um mastermind, né, que o Aham. Pilar, que é um dos projetos que eu tenho dentro da minha empresa, que depois dessa transição que eu falei, né, ali com Guilherme, onde eu saí do varejo, eu fui abrir minha empresa exatamente Uhum. porque eu queria. ex- Desculpe, eu acabei não falando de que Nada. é exatamente a sua empresa. Eu Ah, pulei para o Mastermind, então você pode falar para, né, não ficar. perfeito. E sem Aí problemas. você abriu a sua empresa. Abri a minha empresa e nesse momento eu comecei a eu fazia uma mentoria individual, né? Ainda faço, é um dos produtos que a gente tem, que a gente chama de empresa sólida. E nele a gente faz todo esse direcionamento, né, para os nossos clientes e olha para toda a questão relacionada à estrutura de empresa. E dele, né, até lá na minha transição mesmo, eu até falei sobre isso porque a gente acabou de viver uma experiência de um dos eventos, foi fora do país, e no primeiro lugar que eu fui assim que eu fiz a minha transição.
E eu até disse que quando eu cheguei lá nesse ambiente, depois de fazer 9 anos no varejo, que quem já trabalhou no varejo sabe que se você não tem respiro, não tira férias, é loucura, mas é uma delícia. Quando E a gente é comerciante, quando tá todo mundo se divertindo, é quando a gente mais está trabalhando, né? exato. E aí, quando eu cheguei lá, eu respirei, sabe? Respirei e falei assim, gente, é assim que é, tipo, descansar a cabeça, sabe? Tipo assim, a Uhum. cabeça não pensar em mais nada, né? E quando eu voltei, eu abri a minha empresa e o Mastermind, eles criaram o Mastermind, que é um grupo de pessoas, né? Então, é um grupo de empresários que eu tenho com o objetivo de criar um ambiente seguro onde as pessoas elas consigam falar sobre os problemas que elas têm de forma aberta, né? Uhum. Sem pensar o que a outra pessoa vai achar. Isso é uma coisa que a gente traz muito para maternidade, para o casamento. Muitas vezes, gente, falta esse lugar também, que é um lugar de voz onde você consegue falar e a outra pessoa não tá assim. Esse casamento aqui é isso aqui. Você tá fazendo isso aqui como mãe. É isso aqui. Então, assim, um lugar seguro, mesmo onde a gente onde eu tenho todos esses meus clientes com o intuito de potencializar mesmo aquele Uhum. ambiente, né? Eu acho que é por isso que ele vira Não, essa o chave. network é Aham, maravilhoso, exato, fantástico nesse momento. E o que é legal é que cada um de uma área, cada um trabalha com uma coisa e você exato. vê ali até que as pessoas têm em muitas coisas os mesmos problemas, ou que às vezes aquele problema que você acha que é tão grave, o da sua coleguinha ali é muito pior que o seu, Exato. né? Isso E é. assim, e que as coisas são ciclos, né? Então, muitas vezes você vê uma empresa começando e ela tem um problema. E você vai ver uma empresa que já está há 10 anos no mercado e que ela também tem aquele problema. Eu acho que Uhum, tanto para quem está começando quanto para quem já está lá na frente vai ver, opa, isso aqui é normal, isso aqui acontece, isso aqui é uma fase e ela vai passar. E eu acho que a gente aprende com quem está mais ali, né, mais novo e quem aprende com quem está na frente ali também, né? uhum, Então tem esse produto. E como que é conciliar isso, né, com uhum. tudo acontecendo? Né? Então, o Mastermind, ele agora tem 2 anos e meio. Ou seja, a minha bebê tem 1 ano e eu Caramba, fiquei 8 meses grávida, que ela nasceu de 8 meses. nossa, E, então, assim, durante todo esse período, praticamente eu tava grávida, né? A Estela, empreendendo. ou a Estela já tava aqui, né? E é de fato, assim, foi de fato um desafio fazer tudo isso junto, misturar, mas eu acredito muito que quando a gente começa a pensar e entender que a vida pessoal e profissional elas se misturam, né? Onde a gente esquece aquilo que o profissional tá aqui no trabalho e o pessoal tá em casa, né? Porque Uhum. eu acredito muito que é irreal isso, né? Você traz sim problema do trabalho para casa e você leva assim, não tem uma chave, né, que você Não vira, tem, não tem essa não chave. tem. Então eu acho que ter essa consciência de que as coisas se misturam e que a vida se Uhum. compõe, sabe, de uma E tá forma. tudo bem, Exato. né? Porque o É, problema é esse. Nossa, eu não consigo. E aí fica nervosa, e aí briga, e e enfim, aí isso isso é o gera uma problema. insuficiência. E aí eu acho que você começa a misturar isso com o casamento, com a maternidade, com o trabalho. E aí, quando você vai ver, você não tá em nenhum lugar, né? Você não tá com a cabeça no trabalho, você não tá com a cabeça no filho, você não tá com a cabeça no casamento, né? Então, uma coisa que, além de ter essa clareza de que as coisas, elas se misturam, e que é Uhum. assim para todo mundo e que querer algo além disso só vai gerar insuficiência na gente, né? Sim, Porque gostei ninguém disso, é, gerar insuficiência. É a sensação que a gente tem de é, impotencialidade. Você fala, gente, eu sou uma inútil. É exato. aquela coisa quando você tá, principalmente quando tá com um bebê pequeno. Exato. E E a isso gente não pode, né? Não pode, isso é porque. muito ruim e na verdade, às vezes a gente não percebe que é a gente mesmo que tá ali fazendo isso, né? Que são cobranças muito mais internas. Então, essa clareza de que a vida se mistura e que Uhum, essa é a melhor forma de se viver, né? Foi uma coisa que uhum. me ajudou muito, né? Que Então, você tem vídeos maravilhosos, divertidíssimo. Quem não segue a Raíza, fala pra gente as redes é sociais. Raíza Souto. Raíza Raíza Souto. com Raiza.
Maravilhosa. Os vídeos, ia aparecendo a Estela, ia aparecendo o trabalho, ia aparecendo tudo e um monte de reuniões, né? Realmente isso é uma coisa que. Isso que eu tô falando aqui, da vida se compor, se misturar, é um valor muito forte e que eu sempre tento mostrar. Que as coisas é aquilo, aquele momento você tá com sua filha, e no Uhum. outro momento você vai estar trabalhando. Sempre recebi muitas mensagens porque eu tive a Estela, é o nome da minha bebê, Aham. e eu não parei de trabalhar, nem um dia mesmo. Tipo, eu tive ela, 2 dias depois eu já tava Nossa. trabalhando. Na semana eu já tava dando um treinamento para 100 pessoas e foi. E não é quando eu falo assim, pode parecer uma coisa meio workaholic, ou nossa, precisa trabalhar, e não é. Eu sempre tive aquela aquela sensação de assim, eu não quero mergulhar em uma coisa só. Então, sabe que eu falei do casamento, da gente respeitar a individualidade? Eu sempre pensei, eu não vou ser só mãe, eu vou continuar sendo tudo que eu sou e mãe também. Aham. Então, assim, porque eu acho que a gente acrescenta, né? Então, Sim. a gente é esposa, é mãe, é empreendedora, então eu sempre pensei E isso. apresentadora. Eu vou sempre acrescentar. Eu vou acrescentar mais uma coisa, eu não preciso abrir mão, sabe, de uma outra coisa para poder viver isso. Então eu sempre tive isso na minha cabeça e eu fui fazendo. Então, assim, se eu pegava um computador para trabalhar, eu não pegava aquele computador, eu ficava pensando, eu podia estar com minha filha, eu tô perdendo alguma coisa. Se eu tava com o computador, eu tava ali no computador. Se ela precisasse de mim, eu ia imediatamente. Enquanto eu tô com ela, eu tô com ela. Porque senão a Nossa, gente. isso é muito difícil. Ter Porque isso é bastante difícil. Porque senão a gente tá sempre no momento que a gente não tá. Então, ou a gente tá com a bebê e aí você Sim. pensa, eu tinha que estar trabalhando. Aí você tá com a bebê pensando que você tinha que estar trabalhando. Aí você tá Não, trabalhando e eu já pensa que ia tive estar com essa a bebê. questão quando tinha os 3 pequenos, né? Um momento que os 3 eram pequenos, tinha um momento assim que às vezes era meio desesperador você pensar nisso. E aí uma vez conversando com uma psicóloga, ela falou isso, Raquel, o importante não é o tempo, como diz ali no início do nosso texto, não é a quantidade de tempo que você vai estar com seus filhos, mas a qualidade do tempo. E E aí eu é vejo bacana muito quando você isso. falou o jantar com seu marido ali, não importa se vocês estiveram meia hora, 1 hora, mas vocês estavam conversando, Exato. né? Então isso, ai gente, eu vou chorar, tá muito emocionante isso, E é isso muita mesmo. emoção. Porque, e aí É porque é difícil, né? As coisas estão muito rápidas, é muito trânsito, é muito celular, é muito tudo na vida de todo mundo. é muita pressa que a gente tem, que eu não sei de onde que a gente tirou, né? Vindo pra cá mesmo, tava pedindo um Uber, aí levou 7 minutos. Aí quando eu entrei, ele falou assim: Nossa, muito obrigada por você ter me esperado. Demorou muito. Eu falei: Não, foram 7 minutos. As Assim, pessoas em cancelam, que né? momento a gente parou e 7 minutos virou muito tempo para uma espera, mas 2 horas ficou um tempo tranquilo pra gente rolar lá o Instagram e tá em outras coisas, sabe? Então, eu acho que a gente precisa se questionar muito o tempo todo essa forma de utilizar O nosso o tempo, tempo. né? Que o tempo é muito precioso. Raíza, você já falou um pouco sobre isso, mas como fica a autopermissão? Que também são palavras que você usa e como é isso dentro do seu trabalho e do seu casamento? Perfeito. Eu falei muito sobre isso, né, no último evento que a gente teve agora, que eu até chamei ele de vivência, e que ele tinha o intuito da gente revisitar a nossa história, tá? E eu acho que autopermissão é sobre revisitar a própria história, porque a gente vai vivendo e Uhum, aí a vida vai acontecendo e enquanto a vida acontece, a gente fica com vários ruídos sobre nós mesmos, sabe? uhum, Então várias coisas que foram acontecendo na sua trajetória, que talvez você tenha desacreditado um pouco de você, e uhum. você começa a ter aquelas percepções sobre si mesmo. E para mim, a autopermissão é a gente revisitar essa história, recontar essa história pra gente. Eu, por exemplo, tinha muito isso. Eu falei que eu fui 9 anos gerente do varejo. E hoje eu tenho a minha empresa há quase 5 anos. E a gente faz mais de 45 empresas que a gente já fez Nossa. nesses últimos anos. Então você imagina uma pessoa que
só foi gerente, né? Até então, você sai e você começa a falar para donos de negócios. Eu sempre falo isso para os meus clientes, que inclusive eles são mais inteligentes que eu, e é um prazer enorme ter e ser mentora de pessoas assim, sabe? Tem É, nada disso de mais inteligente que eu você. acho Não, muito. nada São disso. pessoas com histórias, né? Muitas A vezes você tem. sua inteligência já é inerente aí a você. Você já nasceu pronta. E então, muitas vezes, esses ruídos, eles ficam aqui, sabe, Uhum. pra gente. E para mim, se auto-permitir é você olhar para sua história e você entender as coisas que foram feitas de propósito. Sabe? Porque senão a gente fica achando que é tudo ao acaso. Que, eu cheguei até aqui, mas foi por conta disso, mas foi por conta disso aqui. Ou será que eu sou digna de viver isso? Será que eu realmente mereço estar aqui onde eu Nossa, tô? isso é um questionamento que as pessoas se fazem. Muito. Geral, é geral. Exato. Eu venho muito de muitas quebras, padrões dentro da minha Sim. família, Mas né? você também precisou trabalhar isso em você? Você também se questionar, ai, Muito, mesmo assim, então, muito. você se sente uma mulher empoderada? Errei até a palavra. Então, eu não sei, eu não costumo me apegar tanto a termos, tá? Aham. Mas para mim, empoderamento é sobre você fazer o que você deseja fazer, né? E o que você deve também fazer, né? Então, Uhum. eu acredito que. E o fazer acontecer, né? Porque Exato. é o que você está falando. Você vê controlar 40, 45 empresas com os mais inteligentes. Aham. Brincadeira. E você tá aí. Isso é E assim, verdadeiramente difícil. você entender isso que você quer fazer e entender também que lugar você quer ocupar. Isso pra mim é empoderamento, sabe? Tipo, qual é o Uhum. lugar que eu quero ocupar? Porque aí é muito mais fácil de eu me colocar, de fato, do lado dos meus clientes, do lado do meu marido, no meu papel como mãe, no meu papel como Raíza, né? Uhum. Então, quando você entende o que você quer, que lugar eu quero ocupar, o que eu quero falar, como eu quero ser. Então, até quando a gente fala isso do mais do mesmo, que muitas coisas são vistas, que muitas vezes é visto como ruim, né? As pessoas Sim. utilizam muito esse termo. Como uma monotonia ruim. A Aham. monotonia ser É ruim. mais do mesmo. Sim. E aí? O que que você achou daquele evento que você foi? O que que você achou daquele filme? Mais do mesmo. Sabe, mas mais do mesmo não é bom? Sabe? Uhum. Então, é, para mim, eu acho que assim, com a maturidade eu fui entendendo de fato o que eu queria fazer, que lugar eu queria ocupar, e aí sim eu vejo que isso traz esse empoderamento, sabe? Se a gente for trazer para o termo, Uhum. acredito que eu sou uma pessoa que eu faço o que eu quero fazer com responsabilidade, né? Aham. Entendendo o que é melhor para todo Dedicação, mundo. estudo. Exato, exato. E impressionante, assim, que como você falou sobre essa questão da organizacional em si, que até a Estela tem hora certinha para dormir, Tem, né? Que super. isso é bem difícil, bem difícil. Mas isso acho que ajuda muito, né? Você poder manter essa Ajuda rotina com os muito. seus clientes, o apoio aí do marido, que é super bacana também. Exato. Eu falo que as pessoas falam assim: é sorte agora. Eu falei: no segundo a gente vai ver se é sorte ou se não é. Mas, sim, rotina é extremamente importante pra gente. E dessa coisa que eu falei de não abrir mão das coisas, assim como eu não queria abrir mão de mim, eu não queria abrir mão do meu casamento. Uhum. Então, eu até falei com meu marido que mês de aniversário a gente ia comemorar e a gente ia fazer um jantar, porque a gente ia comemorar o nosso primeiro mês, segundo mês, terceiro mês Aham. como pai, sabe? Sim, Porque senão a gente fica ali só naquela correria, sim. né? E rotina e sempre foi uma coisa que me ajudou a tudo. É o que me ajuda a gerir bem empresas, é o que me Aham. ajuda a ter uma vida boa, é o que ajuda minha filha a ter uma rotina Aham. boa. E a casa ela começa a funcionar como tocar ali como uma música mesmo, né? Óbvio que Uhum. não é perfeito, tem dias que sai, a Estela dorme mais tarde, ou algum dia que ela acorda ali na Claro. madrugada, é Sim. óbvio.
Mas eu acho que é a gente não ser extremo em nada. Então a gente segue uma rotina e respeita essa rotina, que aí sim fez muita Uhum. diferença pra gente, porque a gente coloca ela pra dormir, depois a gente tem tempo juntos, eu consigo retomar trabalho, depois que ela dorme também, e ainda assim consigo dormir cedo. Uhum. Então, rotina é uma coisa assim. Se você perguntar assim, Raiz, o que que você não abre mão? Rotina. Pois é, né? E tem tanta gente que não gosta de jeito nenhum, não Eu gosta. amo. Mas eu vejo em você, Raíssa, que ao mesmo tempo que você fala de gostar da rotina, você até colocou aqui já na nossa conversa, você não é uma pessoa assim engessada. É Nem um tipo pouco. assim, se precisa mudar, se não deu certo isso, você tá ali na Nem um mesma pouco. hora, Assim, se a gente virou a precisa. chave. Exato, a gente. É, é Isso é porque. importante também, né? No casamento, no trabalho, ter essa. Demais. Porque senão você. é, Você chega um momento que você tá meio correndo, ou correndo sem precisar correr, ou você tá se estressando por conta de uma coisa que você não precisa se estressar. Então é o tempo todo tá ali questionando e entendendo mesmo, tipo, Uhum. porque isso eu até tava. Vou dar um exemplo de bem de mãe agora. Essa semana a gente tava numa festa de um amiguinho da escola, da Estela, da escola, nem tá na escola ainda, gente. É, Amiguinho da é porque era pracinha. nosso amigo da escola. Ah, que legal. E aí são nossos amigos há um tempão. E a gente tava no aniversário deles e a Estela ela tava lá, comeu, brincou, rolou na grama. E aí acabou umas 6 e pouco, já vi que ela tava ficando com sono, que é mais ou menos a hora que ela dorme, 6h30, 7 horas. Aí eu limpei a mãozinha dela, dei a mamadeira e já coloquei ela no bebê conforto, sabendo que ela ia dormir. Chegou em casa, eu falei assim, eu não ouso trocar ela, trocar nada. Ela vai pro bercinho dela e ela vai dormir. E aí no dia seguinte, ela com a roupinha do aniversário ainda, e eu tava falando isso com uma amiga minha que tá grávida. Porque eu acho que muitas vezes a gente fica se importando com coisas que a gente não deve tanto se importar. E que Ai, tem outras. conheço uma pessoa, nossa, posso nem falar. E assim, assim, realmente existe um peso e alguma coisa de ruim poderia acontecer com minha filha por ela ter dormido com aquela roupa? Não, então assim, se não tem peso, eu não dou peso. E ela vai dormir daquela forma. Dia seguinte ela acordou, dormiu a noite toda, ótima, porque tava cansada. Acordou, dei banho, a gente começou o dia. E aí o que eu tava até falando com essa minha amiga aí, sabe o que que acontece? Aí você chega, aí você tá cansada também que estava na festa. Aí você, não, tem que trocar porque a criança não pode dormir suja. Aí você Uhum. vai lá, troca, aí o bebê E entrar desperta. abraçada no chuveiro com o filho, dormindo, ligar o chuveiro. Não, tem condições. Aí é louca, né? Não, loucura. É louca, né? Aí o Loucura. filho, ao invés de dormir, acorda. Aí Exato. aquilo demora mais 3 horas Aí pra você fica dormir. estressada. Conheço essa pessoa. Aí Depois você. eu vou te contar ah, quem é. Aí você se estressa. Muito. Aí você se estressa com seu marido. Aí daqui a pouco você vai ver Também. tá um caos na casa. E assim, Exatamente. só porque você se importou com uma coisa que você não tinha que se importar, Ai, gente, sabe? conselhos. Raiz, a gente se conheceu na época errada. Tinha que ser 20 anos atrás. Rafa já tá com 26. Tu não era nem nascida. Até parece. Gente, que isso? Então eu acho que olhar Já pra entrei no isso. chuveiro com o filho assim que brincou. Também tava. Foi você mesma a pessoa? Exatamente. Fui eu, cara. Fazia isso Não é direto. Nunca deixei possível. dormir sem tomar banho. Não é Mas possi- nunca, nunca, nunca. Não é possível. Juro. Eu sempre penso isso. Isso Não, aí se a realmente. criança acordou, ainda falava assim, e nem comeu direito na festa também. Vamos aproveitar e comer agora. Aí Aí pronto, virou acabou. mais 3, 4 horas pra dormir depois disso. Não, aí o bebê fica agitado e começa a chorar porque não consegue dormir, Exatamente. né? Porque não tem essa maturidade ainda. Aí desperta, mas tá cansado. Então, assim, eu respeito muito isso. E eu penso isso. Isso aqui realmente tem peso? Tem. Então, eu ajusto. Se não Gostei tem disso. peso. Isso tem peso. É. Tem, não tem peso. Meus filhos não vão poder ver esse podcast. Não, né? Não vão. Mas seus filhos são maravilhosos. Deu certo. Eu vou até repensar aqui se eu não dou banho algumas vezes. Mas aí iam dormir 1 hora da manhã, 2. É. Era assim. Mas enfim. Mas gostei disso. Gostei. Tem peso, né? O que isso vai realmente influenciar. Eu acho que assim, tira as coisas aqui de dentro da cabeça, até que tá no coração, sabe? Coloca aqui na frente, sabe? E pensa, o que que é isso aqui?
E aí tem uma clareza maior sobre isso, sabe? Pensa, cara, isso eu não deveria estar me preocupando com isso. E quando a gente, eu acho que bota na ponta do lápis, a maior parte das coisas não tem. Então, eu Verdade. acho que é a gente olhar. Então, isso me dá essa leveza Eu ia de. te pedir um conselho, mas agora você já deu. A gente analisar, tem peso isso negativo? Isso vai prejudicar em quê? Né? Exato. E E aí acho outra que isso coisa, acaba sendo a essência de tudo aí, para o trabalho, para a vida para tudo, pessoal. para tudo. Eu acho que se a gente tem essa clareza, se a gente questiona isso, a gente leva uma vida muito mais fluida. Uhum. Nossa, muito bom. Muitos conselhos aqui, muita, assim, coisas que a gente não para pensar e que acaba mudando totalmente, né, gerando conflitos, né, na vida e desnecessários. Exato. Na verdade, desnecessários. Caramba. Viu? Você falou que grandes empresários mais inteligentes, grandes empresas, não. Isso aí depende. A pessoa não E pensa em tudo. exato, e quando eu falo isso, eu acho que eu tô dizendo de trajetória, né? Então eu olho isso e muitos dos meus clientes, eles têm uma trajetória, muitas vezes têm a minha idade de experiência no trabalho deles, Uhum. sabe? Mas isso de forma alguma invalida a nossa parcela e a nossa importância naquilo. E isso é uma clareza. Autopermissão e se conhecer também é Sim. sobre isso, porque eu sempre trago, porque eu poderia ter, assim como tenho, muitas características bacanas técnicas, mas eu acredito que quando a gente tá ali genuinamente com uma vontade de contribuir, sabe, para o outro, aí, ou seja, para sua família dentro de casa, quando você tem Uhum. assim de fato vontade de contribuir, Sim. né? Você não vai fazer aquilo ali ou porque você tem que fazer ou porque alguém falou que você tinha que fazer, mas isso é um desejo É o genuíno. não pensar só em si, né? Que a Exato. sua maior felicidade é ver a felicidade do outro. Então, Exato. E isso é um ciclo, né? Você sim. faz e as pessoas também fazem por você e você começa a atrair pessoas que têm esses mesmos valores. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Viu, gente, como é que eu falei que ela é maravilhosa? Tudo que eu falei no início, nada disso eu exagerei, né? Aliás, eu não, que quem escolheu o poema foi o Alex, né? Então, o Alex, nosso diretor. Raiz, a gente tem um momento que a gente chama de momento bem casado, é uma brincadeirinha só, para descontrair. E eu vou ler 3 historinhas aqui. Eu também não sei as histórias, eu leio sempre só na hora aqui. Hum, E a gente vai ter que descobrir qual delas, tentar descobrir qual delas é a verdadeira. A gente tem 2 histórias fake e uma verdadeira. Primeira história. Um homem casou com uma noiva de 2 cabeças. No caso, irmãs gêmeas siamesas com apenas um corpo e 2 cabeças. E ele se diz apaixonado pelas 2 irmãs, cada uma com seu jeito diferente. Nossa, essa aí. Não, eu acho que essa é mentira, né? essa não existe, né? Mas a pessoa tem duas personalidades, mas é a mesma pessoa. Mas Não, tem duas mas cabeças. existe alguém grudado assim? Não Eu sei que sei. já teve, mas foi operado, É, assim, eu acho que né? Eu não. lembro de uma história de Fantástico e tudo quando eu era criança. É, não sei. Alex, essa aqui tá muito Tá fácil. muito. Essa a gente já Vai. descobriu qual é a fake de cara. No dia do casamento, a noiva recebeu uma proposta de trabalho. Essa é a segunda história. Tá. No dia do casamento, a noiva recebeu uma proposta de trabalho, mas precisaria ir para outro país. Mandou mensagem para o noivo para ver se ele topava a mudança. Ele disse que não e ela também disse que não, mas para o casamento. Abandonou o noivo e mudou de país. Gente, no dia do casamento? Essa pode ser verdade. Meu Deus. Vamos ver. No dia do casamento, ela recebeu uma proposta de trabalho e aí abandonou tudo ali na hora? Caramba, hein? Deixou de casar. Enfim. Gente, imagina. É, mas essa aí pode ser verdade, né? Vai, Pode. conta a próxima. A próxima. É, uma tradição. Ah, sempre tem uma tradição também. Essa é difícil da gente adivinhar, porque só se a gente realmente conhecer a tradição. Uma tradição sugere que a noiva não se cuide por 33 dias antes de casar. Não corte as unhas, não penteie os cabelos, não use nenhum tipo de produto. Fique com o cheiro natural. Não é possível. Algumas nem tomam banho. Tudo para ver o seu noivo
tudo para ver se o seu noivo não vai desistir como prova de amor. E agora? Qual dessas é a única verdadeira? Eu acho que é a segunda. Eu Não tem também, como. gente. A pessoa ficar suja. Mas aí. 33 dias. A pessoa ficar suja, mas depois você vai ficar suja? 30. Pois é. Não E tem. aí? Eu acho que é a segunda, que é verdadeira, né? Pois é, É a né? Mas segunda. também é louca, né? Mesmo sendo É. verdadeira, eu também vou nessa, Mas é menos gente. louca que as outras. Menos louca. É a pessoa com duas cabeças ali, o corpo. Essa tá difícil, essa. E, e essa da tradição também tá complicada. E aí? Gabi e Tati. Verdadeira. Ah, mentira, Meu gente. Deus! São da onde? Gente, essa aí eu vou ser igual o São Tomé, eu vou ter que ver pra crer. É. Vou precisar. Se alguém pesquisou, coloca aqui nos comentários do YouTube, tá? Pra gente saber se é verdade mesmo, porque não é possível. O Alex tava meio doido. Alex, eu acho que essa daí. Não, Vamos não é ver. possível. Coloca aqui se Vamos- você pesquisou pra gente saber. Coloca aqui. Coloca aí. com o link da matéria. O link da matéria, exatamente. Gostei, gostei. Gente, nossa. Nos Estados Unidos? Mas eu vou querer ver o link. A Raíza já pediu aqui, para quem localizar, para colocar o link aqui pra gente. Raíza, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Ai, tantas coisas para delícia. falar, tantas Eu coisas. passaria o dia inteiro aqui falando. Ai, eu também, eu também. Eu quero. Gente, agora vai ser momento fofoca. Queria conselho para mim também, gente. Pro nosso programa, você tá gostando? Amando. Você gostou? Amando. Gostou da estrutura, do cenário? Esse Nossa, foi lindo. mas assim, Beatriz Nazar. Vocês já começaram assim, não vieram pra brincar, né? Ai, que bom, Incrível, que bom. incrível que bom demais. que Você quer conselho pra você o quê? Ai, pro Maternidade não podcast. precisa mais, Não, seus filhos estão maternidade perfeitos. agora estão grandes Tá já. ótimo, casamento tá tudo certo. Podcast, Vou abraçar negócios. com banho depois isso aí. Mas eu vou te falar, fiquei pensando bastante. Uma loucura isso, gente. Pra que isso? Nem sempre, não era sujo de lama, era suado e tal, né? Liga o ar-condicionado e tal, nada que isso resolva. A criança dormir lá quietinha e tal. Ai, meu Deus, que a gente não faz assim. E eu acho que quando- assim, conselho pro podcast, eu acho que é viva esses momentos diferentes, né? Porque eu sei que você já empreende há muitos anos, já viveu muito até aqui e tá começando uma coisa nova e é louco que independente do que a gente já tenha, começar uma coisa nova sempre Dá um traz frio na barriga. essa insegurança. Caramba, será que eu deveria estar fazendo isso mesmo, né? Aham. Agora? Será que vai dar certo, né? Então, não deixar com que o seu desejo por tudo que você quer alcançar aqui com o podcast, que você vai alcançar, não tenho dúvidas que você vai alcançar, que você não sobreponha as pequenas conquistas que você está tendo agora, sabe? Tipo, o seu crescimento de agora pela busca que a gente tem pelo próximo, sabe? Viva esses momentos porque depois a gente olha para isso, né? Lá na frente a gente fala assim, cara, isso aqui constrói tudo o que a gente vai viver lá na frente, né? Então, aproveita, porque senão a gente conquista, aí a gente nem para comemorar aquilo e a gente já Uhum. sobrepõe com o próximo objetivo, né? Então Sim. agora eu consegui tantos seguidores, eu já quero os próximos, eu atingi tal objetivo e eu já quero o próximo, então para e comemora, sabe? Eu tenho comemorado porque foi a caminho do altar. Nós demos um início efetivamente no dia do meu aniversário, 31 de agosto. Então é muito recente ainda, Muito né? recente. É um bebê. E eu tô muito feliz com todas as conquistas. Tenho agradecido todos os nossos seguidores no Instagram, todo mundo que está acompanhando no YouTube. E a gente sempre faz uma perguntinha final, e eu quero fazer essa pergunta para você também. Primeiro eu quero perguntar se você tem algum conselho para deixar, mas acho que você já deu tantos conselhos, muito mais até do que eu imaginava. Mas se você tem alguma coisa assim que você gostaria de falar, que você não falou, que eu não tenha perguntado, quer deixar alguma mensagem,
para Eu, todo a- mundo que eu está nos acho que ouvindo. é tudo que eu trouxe aqui já. Eu acho que da gente questionar, né, esses sentimentos e as nossas buscas e o lugar que a gente quer ocupar, tanto na nossa casa, no nosso casamento ou no nosso Uhum. trabalho, né? Então, questionar qual é o lugar que você quer ocupar, o que que você quer fazer. É, e revisitar e olhar com outros olhos para a rotina, né? Olhar com Sim, outros olhos para esse mais do mesmo, que sim. De que não é é chato isso, exato, e de que é que grande parcela da nossa vida é e que a gente, gratificante, exato, né? e que a gente tem que ser feliz nessa parcela, Sim. né? E Então, não se importar com as coisas que realmente não isso. sejam importantes. Isso, questiona e pergunta, tem peso? Tá. Se não tem, Cadê a Maria Clara Zordan e Ana Luísa Mocelin? Estão anotando? Por favor, hein? Estão anotando aí pra mim? Depois eu vou assistir 10 vezes. Eles eu não vou deixar assistir, não, mas eu vou assistir 10 vezes para anotar tudo que eu não anotei aqui agora. perfeito. Maravilhosa. Ah, Eu faço sempre uma pergunta que era que eu ia fazer final, que é tanto para quem está a caminho do altar, como também para quem já passou do altar. Casar para quê? eu acho que como eu falei, para contribuir, sabe? Para estar Uhum. ali para dividir, né? Eu acho que para ter esse lugar seguro que a gente busca, né? É, do lado de quem já tá após o casamento, pra mim é isso, né? Eu acho que quando você chega em casa, e lar não é a casa mesmo, né? Eu acho que o, o seu relacionamento começa a ser seu lar, ele é esse lugar seguro. Então, casar para ter esse lugar seguro, para ter esse lugar onde você chega e seu ombro descansa, sabe? Você pensa Gente, assim. close na Raíza que ela está emocionada, tá? Eu tô vendo aqui os olhinhos brilhando Tá. aqui, pensando no maridão, Eu na sou filhota, no apaixonada, assim, eu trabalho. falo isso para as pessoas. Ah. Eu acho que as pessoas, elas, muitas vezes a gente vai casar alguma coisa e as pessoas falam assim: "Nossa, muito nova. Nossa, você está doida, aproveita mais a vida". Eu falo assim: "Se eu pudesse, teria conhecido meu marido antes", Na sabe? maternidade. Porque casar é maravilhoso, e eu falo isso e com o tempo só melhora, É só muito melhora. bom estar do Só lado de quem a melhora, gente porque ama cada e vez mais você conhece a outra pessoa que tá ali com você, cada vez vocês se entrosam mais. Então, casar pra dividir, pra contribuir, pra ter esse lugar onde a ah, gente descansa mesmo. muito, muito Ah, obrigada. obrigada a Muito você, obrigada prazer por estar aqui com a enorme. gente. Obrigada por todas essas dicas. Você já falou, Raíza Souto, as redes sociais da empresa, para o Mastermind, para todo Tudo, esse. todos esses você encontra lá no meu Instagram. O nome da minha empresa é Obra. Obra como obra mesmo de construção, só Uhum, que obra com H. Então, OHBRA. obra. Maravilha, maravilha. Bom, eu vou deixar aqui para vocês um buquê de amor e até o nosso próximo podcast. Agradecer a Raíza, que veio aqui com muito carinho, deixar todas essas dicas e está aqui com a gente. Quem quiser perguntar coisas, tirar dúvidas, pode mandar para você, né, Pode, Raíza? deve. Manda para ela, hein, gente? Porque eu tô anotando aqui, anotando não, eu vou anotar ainda todas as dicas, pergunta tudo para ela. E pedir para vocês também darem um like no nosso YouTube, seguir a gente no Instagram, agradecer a todos os nossos patrocinadores e apoiadores, a Mocelin Churrascaria, a Metá, que está com essa equipe aqui maravilhosa, filmando, um monte de gente aqui atrás, aqui nos bastidores, minha filhota Ana Luísa, a Letícia, maquiadora, agradecer a Maria Clara Zordan, um beijo enorme para a Beatriz Nazar, que sempre manda bolos assim lindos e maravilhosos pra gente. On e Off Entretenimento. Fina Louças. E beijo, gente. Até a próxima. E você pode ser um patrocinador. Ai, gente, eu tô travando. Que droga. Lá, tantas pessoas. Corte. Eu dei a mamadeira ali no carro. Semelhantes a você, ainda mais quando você tem esse propósito.